Nesse vídeo vou te contar a história por trás da fama de Silvio Santos. Poucos sabem, mas o verdadeiro nome de Silvio na verdade é Cenoura Bravanel. Hoje em dia, um dos maiores apresentadores de televisão e empresário brasileiro. Possui mais de 60 anos de carreira. Silvio nasceu em 12 de dezembro de 1930, na Travessa Bem-TV, no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil e sede do então Distrito Federal. Estreou na televisão em 1962, com o programa Vamos Brincar de Forca, transmitido pela TV Paulista. Posteriormente, a atração se tornaria o programa Silvio Santos, que tornou-se um agrupamento de vários programas de auditório e quadros. Além de transformar Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira, o programa deu destaque ao locutor Lombardi, cujo rosto nunca era visto, ao produtor Rock e a outros membros da equipe, como o animador Liminha, fundador do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. É proprietário do conglomerado Grupo Silvio Santos, que além do SBT inclui empresas como a Liderança Capitalização, que é administradora da Loteria Telecena, a Jequiti e a TV Alphaville. Seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhões de dólares em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Mas por trás de todo esse sucesso e fama existe uma história muito interessante. Silvio já chegou a trabalhar até como camelô. Acompanhe o vídeo que você vai descobrir tudo isso a partir de agora. Silvio é filho primogênito de um casal de imigrantes vindo em 1924 para o Brasil. Alberto Abravanel, falecido em 1976, era um imigrante judeu sefardita, nascido na cidade de Tessalônica, que hoje faz parte da Grécia. E Rebeca Caro, falecida em 1989, também judia de sefardita, nascida na cidade de Esmirna, que hoje faz parte da Turquia. Ambos os pais eram súditos do Império Otomano. Seus pais estão sepultados no cemitério comunal israelita do Caju, Rio de Janeiro. Silvio possui outros 5 irmãos: Beatriz, Perla, Sara, Leon e Henrique. Silvio e o irmão Léo frequentaram juntos a escola primária Celestino da Silva. Outro fato que muitas pessoas desconhecem é que Silvio já foi camelô. Na adolescência, ele pensava em como ganhar dinheiro para ajudar a família. Sua mãe era muito severa e o pai gastava boa parte do que ganhava em jogos. Foi quando ele viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro, durante as eleições de 1946. Disposto a fazer o mesmo, passou a vender porta-títulos e canetas nas ruas do Rio, ao mesmo tempo em que cursava a escola. Para aumentar as vendas e chamar a atenção das pessoas, ele fazia truques com moedas e baralhos. Terminando o primário, estudou na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, no Lago do Machado, onde Silvio se formou em técnico em contabilidade. Em 1948, serviu o Exército Brasileiro na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe de Cenoura Bravanel é quem o chamava de Silvio. O sobrenome artístico surgiu quando Cenoura foi participar do programa de calouros comandado pelo apresentador Jorge Cury e o produtor Mário Ramos. Logo passou à televisão. Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1962 e era transmitido pela TV Paulista, Canal 5 de São Paulo, à noite, e tido um imenso sucesso. Em 1964, passou a comandar seu programa aos domingos, das 12 às 14 horas. No decorrer dos anos, o formato seria expandido e aprimorado no programa Silvio Santos. Paralelamente, Silvio partiu para novos empreendimentos. Adquiriu de seu amigo Manuel de Nóbrega e de um alemão o Baú da Felicidade, empresa que vendia baús de presente de Natal para crianças mediante pagamento em prestações. Depois de reformas no plano de negócios, a empresa ficou conhecida pela venda de carnês e sorteios. Quando a TV Paulista foi incorporada à Rede Globo para se tornar TV Globo São Paulo, Silvio seguiu pagando aluguel pelo seu horário dominical, revendendo o tempo dos anúncios a outras empresas, na medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos. Silvio tinha ótimos resultados financeiros, realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos, o que o motivou à expansão dos negócios através da loja de móveis Tamacave e a concessionária de veículos Vimave. Porém, no início dos anos 1970, Boni e Walter Clark, diretores da Rede Globo, promoveram reformas no padrão de qualidade da emissora, investindo em filmes, esportes, jornalismos e novelas, e acabando com os programas independentes. Para os executivos, o programa de Silvio Santos destoava da grade de programação. O apresentador quase saiu da emissora em 1972, mas o próprio Roberto Marinho o convenceu a ficar,
renovando o contrato por mais 4 anos. Por esse contrato, Silvio não poderia ser acionista ou dono de nenhuma outra emissora de televisão, o que motivou a sua saída da Globo. Dessa forma, a partir de 1976, Silvio começou a fazer programas na Rede Tupi, assegurando a transmissão nacional de seu programa ao mesmo passo em que lutava politicamente para obter seus próprios canais de televisão. No dia 22 de outubro de 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou o decreto dando a Silvio Santos o canal 11 do Rio de Janeiro. Silvio passou a transmitir seus programas simultaneamente na Tupi e na TVS. Depois da falência da Rede Tupi, em 1980, o programa Silvio Santos, em São Paulo, foi transferido para a TV Record. Durante a década de 80, Silvio chegou a ser dono de 50% da emissora do empresário Paulo Machado de Carvalho. Silvio planejava ter uma rede nacional de televisão, produzir uma programação completa e usar o canal para seus sorteios e promoções. Em 1981, Silvio Santos obteve a licença para operar o Canal 4 de São Paulo, que se tornou a TVS da capital paulista. A partir das emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo, surgiu o embrião do SBT. A rede se expandiu rapidamente através de afiliações, mas o programa Silvio Santos continuava sendo transmitido simultaneamente pela Record, especialmente para alcançar o interior de São Paulo, até 1987. Em 1988, Silvio assegurou a permanência de Gugu Liberato no SBT, cobrindo uma proposta da Globo. Gugu passou a apresentar alguns quadros do programa Silvio Santos e sua participação cresceu expressivamente nos anos 1990. Com o sucesso do Domingo Legal, outros quadros passaram a ser comandados pelo Celso Portiolli e por outros apresentadores. No dia 30 de novembro de 2011, foi anunciado que Silvio perdeu em última instância o direito de reproduzir Silvio Santos Vem Aí, jingle que marcou sua carreira na televisão, que só poderia ser reproduzido caso Silvio comprasse os direitos do mesmo, sendo que desde 2001 Silvio já travava um processo contra o compositor musical Arquimedes Messina, disputando os direitos autorais. Silvio teve de pagar 5 milhões de reais a Messina como indenização. Como já estava na última instância, não houve possibilidade de recurso. Silvio Santos foi radialista da sua mocidade até a década de 1980, abandonando aos poucos essa carreira em função da profissão de apresentador. Durante muitos anos, Silvio Santos gravou marchinhas carnavalescas. Uma marchinha que fez sucesso foi A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Tais marchinhas passaram a ser reprisadas ao longo dos anos no SBT. Durante o carnaval, ao longo da carreira, Silvio Santos gravou 135 músicas, espalhadas por 4 álbuns. Na década de 1970, atuou também como locutor e narrador em histórias infantis criadas por Eli Barbosa e intituladas Silvio Santos para as Crianças. Os discos foram relançados em CD e fizeram um grande sucesso. Em 2005, firmou parceria com a empresa americana Walt Disney, onde passou a narrar também as histórias infantis dessa empresa. O Príncipe e o Mendigo, O Rei Leão, 101 Dálmatas, A Bela e a Fera, entre outras. Ao longo dos anos, o programa Silvio Santos e a programação da TVS e do SBT acumularam uma reputação de popularescos e alienantes, situação agravada pelo fato de Silvio ter conquistado suas concessões de televisão durante a ditadura militar e transmitir desde o governo Figueiredo, o oficialista, a Semana do Presidente. A partir de 1988, Silvio Santos revelou preocupação com os rumos do Brasil e pôs em prática várias ações para incluir conteúdo socialmente edificante na programação do SBT. No início dos anos 1990, Silvio tentou convencer as outras emissoras a transmitir telejornais de no mínimo 30 minutos no horário noturno, todos no mesmo horário, para incentivar o brasileiro a assistir notícias, refletir e se informar melhor, mesmo que fosse por um período curto. A iniciativa não encontrou apoio da maioria das emissoras, e Silvio Santos logo abandonou a proposta. Desde os anos 1990, Silvio tem estimulado o Teleton, programa de televisão de 24 horas transmitido uma vez por ano, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. O SBT cede gratuitamente seus artistas, empregados e recursos materiais para o projeto. Silvio também produziu um show do milhão especial com políticos, no qual os prêmios seriam destinados a instituições de caridade. Também em 1988, Silvio Santos propôs sua candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo Partido da Frente Liberal, PFL. Considerados seus recentes problemas de saúde, Silvio anunciou sua intenção como forma de retribuir à sociedade todas as suas conquistas como apresentador e homem de negócios. O anúncio foi feito durante um dos quadros do programa Silvio Santos. O caso foi amplamente divulgado pela imprensa. A candidatura, contudo, não se concretizou. Em 1989, Silvio decidiu concorrer à presidência da República, mas sem sucesso. Tentou encontrar um partido para se afiliar e lançar sua candidatura e ficou com o PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Era o primeiro nas pesquisas, estava com folga na liderança, mas no dia 9 de novembro de 1989 sua candidatura foi cassada. Eduardo Cunha, na época filiado ao PRN,
entrou em pedido no TSE para extinguir o partido e anular a candidatura de Silvio. Cunha alegava que o PMB havia realizado apenas 4 convenções, contrariando o valor estipulado pela lei na época, de 9 convenções. De acordo com o TSE, Silvio Santos é atualmente filiado ao Democratas. O Grupo Silvio Santos, formado por 34 empresas, completou em 2008 50 anos de atuação, acumulando cerca de 11 mil funcionários, incluindo entre as mais conhecidas a Liderança Capitalização, que opera a Telecena, o Hotel Jequitimar, a Jequiti Cosméticos e empreendimentos agropecuários e imobiliários como a CISA. Em 8 de novembro de 2010, o Grupo Silvio Santos entrou em crise financeira por conta do rombo ocorrido no Banco Pan-Americano, também pertencente ao grupo. O prejuízo dado pelo banco somou uma quantia próxima a 2,5 bilhões de reais, o que provocou a necessidade de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para recuperar o banco. Em razão desse empréstimo, o Grupo Silvio Santos colocou como garantia para o pagamento do empréstimo algumas empresas do grupo, incluindo o SBT, a Jequiti Cosméticos e o Baú da Felicidade, agravando a crise em que a emissora entrou a partir de 2007. Quando perdeu a vice-liderança para a Rede Record, o prazo para o pagamento desse empréstimo seria de 10 anos. Em 1º de fevereiro de 2011, Silvio Santos anunciava a venda do Banco Pan-Americano ao BTG Pactual por 450 milhões de reais. Em 13 de junho do mesmo ano, o Grupo Silvio Santos anunciou a venda da rede Baú da Felicidade, a Magazine Luiza. A rede desembolsou 83 milhões de reais pelo baú, em uma operação envolvendo 121 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Além disso, a Magazine Luiza adiciona 3 milhões de clientes à sua base de cartões. Silvio foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, falecida aos 39 anos em virtude de câncer, no dia 22 de abril de 1977, com quem teve a sua primeira filha, Cíntia, além de adotar Silvio. Em 1978, casou-se com Iris Pássaro, com quem teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Silvio é descendente direto na linhagem paterna de Isaac Abravanel, um estadista judeu português, filósofo, comentador da Bíblia e financista. O nome de Senor vem de seu avô, Senor Abraham Abravanel, falecido em 1933. Apesar de dono de uma empresa de perfumes, perfume é algo que atrapalha muito a vida do apresentador. Silvio teve que fazer um tratamento com vacinas no exterior e ficou algumas semanas sem gravar os seus programas dominicais, causando preocupação em seus fãs quanto ao seu estado real de saúde. Em 1988, Silvio teve problemas com a voz. Ele ficou rouco por alguns dias e ele teve suspeita de câncer na garganta, que foi tratado fora do país. Ele melhorou, mas após 2 anos teve que fazer uma cirurgia nas cordas vocais em São Paulo. Silvio chegou a interromper um de seus programas para transmitir depoimentos emocionantes e lembranças da sua carreira. Em 21 de agosto de 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, foi sequestrada na porta da própria casa, no Jardim Morumbi, em São Paulo. Depois de alguns dias de negociação, o resgate foi pago e Patrícia foi libertada. O sequestrador, Fernando Dutra Pinto, acabou sendo perseguido pela polícia e matou a tiros 2 policiais. Sem ter para onde ir, acabou invadindo a casa de Silvio novamente, no dia 30 de agosto, sendo que o apresentador estava na sala de ginástica, fazendo exercícios no momento, facilitando o trabalho do sequestrador de manter Silvio e toda sua família como reféns. Silvio convenceu o sequestrador a libertar rapidamente as outras pessoas da família e seguiu em cativeiro em sua própria casa durante 7 horas. Fernando só se entregou com a chegada do governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade do criminoso. Alguns meses depois de preso, no dia 2 de janeiro, Fernando morreu em consequência de uma infecção generalizada, causada por um corte profundo nas costas. Há indícios de que a morte do detento tenha sido causada por maus tratos e negligência médica. E aí, tem alguma coisa que você não sabia sobre esse famoso? Comenta aqui sua opinião sobre o vídeo e também qual famoso você quer conhecer a história. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal e não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Valeu, até a próxima história.